Fala, povo mais feliz da Terra! Meu nome é Paulo Leonardo e é um prazer estar aqui com você no nosso canal, no canal Manifesto do Céu. Hoje nós vamos trocar uma ideia a respeito do espírito humano. Você sabe qual é a função do espírito no ser humano? Você sabe qual é a condição do teu espírito hoje? Se não sabe, fica com a gente nesse vídeo que nos próximos minutos a gente vai trocar uma ideia a respeito desse assunto. E para a gente conversar sobre esse assunto, tem um texto muito bacana que está em 1 Coríntios, no segundo capítulo, no versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio espírito dele que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o próprio Espírito de Deus. Já faz alguns anos que a gente vem estudando sobre esse tema e é muito interessante você entender o que o texto está dizendo. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem que nele está? Deu para entender? O espírito do homem é que revela para o homem as suas verdadeiras necessidades. O homem que conhece a si mesmo, se a sua realidade, a sua condição não for revelada pelo seu próprio espírito. Nenhum. E se o homem estiver espiritualmente morto, como ele vai conhecer as suas verdadeiras necessidades? Isso é impossível. Por isso Jesus ele não vem falando sobre religião. Jesus vem falando sobre o novo nascimento. É necessário que o homem que estava morto espiritualmente passe a ter vida novamente, para que ele possa conhecer as suas verdadeiras necessidades, para que ele possa novamente se conectar com Deus. É impossível para o homem se conectar com Deus se o espírito dele estiver morto. Então é necessário o homem nascer de novo, e é sobre isso que Jesus conversa com Nicodemos no 3º capítulo do Evangelho de João. Jesus vem falando com Nicodemos a respeito do novo nascimento. Por quê? Porque se o homem não nascesse de novo, ele não poderia ver a Deus, ele não poderia se relacionar com Deus, ele não poderia nem mesmo saber as suas verdadeiras necessidades, aquilo que existe dentro do teu coração, aquilo que existe na tua mente, que é de fato uma necessidade. Aí você pode estar dizendo, não, Paulo Leonardo, as coisas não são assim. Se não são assim, olha para a realidade ao teu redor. Olha para aquilo que te cerca, você vai entender que as pessoas são levadas pela moda, elas são levadas por aquilo que o mundo, que o atual sistema dita para elas. Por quê? Porque elas não conhecem sua verdadeira necessidade, porque espiritualmente estão mortas. Mas aqueles que nasceram de novo, que se relacionam com Deus, passam então a conhecer o que Deus deseja para eles, passam então a conhecer a vontade de Deus para a vida deles. E a vontade de Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, ela é boa, perfeita e agradável. Não é como a nossa vontade, que muitas vezes é guiada simplesmente por um instinto, ou então por uma influência do meio em que nós estamos vivendo. Então aqueles que nasceram de novo passam então a conhecer as suas verdadeiras necessidades, passam então a ter um relacionamento com Deus, passam então a ter condições não só de um autoconhecimento, mas de um conhecimento de Deus. Porque o Espírito de Deus, que sonda, esquadrinha, prescruta as profundezas de Deus, passa então a se relacionar com o nosso espírito. Só é possível conhecer a Deus se o nosso espírito estiver vivo. Se ele não estiver vivo, é impossível para o homem conhecer a Deus. Por isso a necessidade do novo nascimento. É por isso que existe a necessidade de nascer espiritualmente. Porque espiritualmente, desde o Éden, desde quando o pecado entrou no mundo, nós estamos mortos. A raça humana está morta nos seus delitos, está morta nos seus pecados, está separada de Deus por causa da desobediência. Então só voltamos a ter comunhão com Deus a partir do novo nascimento. E só Jesus Cristo nos proporciona a possibilidade do novo nascimento. Então é aí que se faz a necessidade de conhecer a Jesus, se relacionar com Ele, para que possamos nascer de novo, para que possamos nos relacionar com Deus e até mesmo conhecer as nossas próprias necessidades. Então, para que a gente realmente entenda a vida, entenda as nossas necessidades, que a gente venha conseguir se relacionar com Deus, a parte do nosso ser que estava morta por causa do pecado precisa voltar a viver, que é o Espírito, para que nós deixemos de viver nesse mundo como se fosse zumbis, sendo atraídos e levados pelas nossas cobiças, pelas nossas paixões, pelos nossos instintos. Precisamos conhecer as nossas reais necessidades, e isso só é possível se nós nascermos de novo.